Olá, meus alunos do nono ano da Escola Dr. Paulo Pinto Neri. Bem-vindos para mais uma aula de língua portuguesa. O assunto de hoje será figuras de linguagem. As figuras de linguagem são várias, mas hoje vamos estudar somente 5, que são ironia, hipérbole, comparação, prosopopeia e sinestesia. Figuras de linguagem 1. A ironia. É a figura de linguagem utilizada para se dizer algo por meio de expressões que remetem propositalmente ao oposto do que se quis dizer, né? Ou seja, ser irônico é afirmar exatamente o contrário daquilo que se pensa ou que se sente. Exemplo, que bonito, hein? Que cena mais linda. Será que eu estou atrapalhando o casalzinho aí? Nitidamente te percebe que talvez o que ele esteja sentindo aqui é outra coisa, né? Parabéns pelo ótimo serviço. Com certeza a pessoa deve ter cometido alguma falha, né? Ou então, você está em ótima forma. Ele com certeza está observando que a pessoa não está em uma ótima forma, mas está falando outra coisa do que está pensando. Aqui nós temos um exemplo aqui de uma tirinha muito engraçada. E aqui é o exemplo de uma ironia bem visual, né? Onde alguém mostra o espelho para outro e esse o espelho fala: Oi, gatinha. Claro que não é isso que ele está pensando, né? Uma outra figura de linguagem é a hipérbole, muito utilizada, inclusive, na linguagem do dia a dia, a qual expressa uma ideia exagerada ou intensificada de algo ou alguém. Exemplo, estou morrendo de sede, eu quero ter 1 milhão de amigos e bem mais forte para poder cantar. Se você for embora, chorarei rio de lágrimas, que calor infernal. Então, nesses 4 exemplos, nós verificamos assim que existe um exagero, né? Então, é isso aí que nós chamamos de hipérbole. Veja exemplo aqui nessa letra dessa música de uma banda muito famosa, chamava-se Barão Vermelho. E aí a música fala o seguinte: por você eu dançaria tango no teto, eu limparia os trilhos do metrô, eu iria a pé do Rio a Salvador, eu aceitaria como é a vida como ela é. Viajaria a prazo para o inferno. Imagina, né? Aqui é um exagero, né? E aqui nessa outra tirinha aqui nós temos também um outro exemplo de exagero, onde o namorado querendo, né, digamos aqui, impressionar a namorada, ele faz um verso para ela, né? Meu amor é uma caravana de rosas vagando no deserto inefável de paixão. Imagina, né? Olha o exagero, caravana de rosas esse amor. Comparação. É uma figura de linguagem que consiste na ideia de relacionar 2 termos diferentes numa mesma oração, com o intuito de reforçar ou enfatizar a mensagem a ser transmitida. Por exemplo, os seus olhos brilhavam como estrelas do céu, meu filho joga futebol como Pelé. Então, na primeira oração, nós temos a comparação de olhos com estrelas, né? E na segunda oração, nós temos a comparação do filho que joga futebol como o Pelé, jogador. Uma observação importante é que, tirando os termos conectivos, por exemplo, deixa-se de ter uma comparação e passa a ser uma metáfora. Olha, observem aqui. Os seus olhos são estrelas no céu. Ou meu filho é o Pelé no futebol. Então aqui nós já não temos mais uma comparação, mas isso é uma metáfora. Para ter comparação, nós temos que ter aqueles conectivos. Que, como, quanto e etc. Aqui vejamos o exemplo aqui nessa tirinha, né, de uma comparação muito, muito, muito hilária. Acorda, Amanda. Você sabe que o amor é como uma flor. Se não for regada e bem cuidada, ela murcha e morre. Ah, o amor é como o motor do carro, Armando. Se não trocar o óleo e não cuidar da mecânica, uma hora ele não funciona mais. Ah, entendi. Então, que ela fazendo comparações, né? Que é o amor.
Prosopopeia ou personificação. Essa figura de linguagem consiste em atribuir ações ou qualidades de seres animados a seres inanimados, ou características humanas a seres não humanos. Por exemplo, as pedras andam vagarosamente. O livro é um mudo que fala, um surdo que ouve, um cego que guia. A floresta gesticulava nervosamente diante da serra. O vento fazia promessas suaves a quem o escutasse. Chora, violão. Então aqui vocês percebem, né, a personificação de seres inanimados, a características humanas a seres não humanos, né? Olha aqui o exemplo aqui, essa tirinha. TV de cachorro. Dizem que se acenarmos a TV a cabo, vamos poder ver mais de 100 diferentes tipos de frango. Então, o que é uma características humanas aí essa tirinha? É o cachorro falando, né? Nós sabemos que cachorros são seres que não falam. Mas, aqui na construção de tiras, de revista em quadrinhos, ou em poemas, ou em histórias narrativas, eu posso fazer o quê? Essa figura de linguagem, né? Personificar esses seres, né? Dar qualidades humanas a eles. A sinestesia é uma outra figura de linguagem que está associada com a mistura de sensações relacionadas aos sentidos do corpo humano: tato, audição, olfato, paladar e visão. Exemplos: esse perfume é muito doce. O perfume é percebido pelo olfato, mas a característica de doçura que se atribui a ele está relacionada ao paladar. Gosto de quem canta com a voz macia. A voz só pode ser percebida pela audição. Quando se diz que a voz é macia, o outro sentido está sendo evocado: o tato. As cores quentes estão em alta nessa estação. A cor é o estímulo percebido pela visão, enquanto o adjetivo quente remete a um estímulo que só pode ser captado pelo tato. Observação. Essa figura de linguagem é muito utilizada em livros, com essas histórias narrativas, né? E poesias em geral. É muito comum também notar sua presença em letras de música. Olha um exemplo aqui de sinestesia. Chuvinha de água viva, esperneando luz, com gosto de mato, meio baunilha, meio manacá, meio alfazema. Aqui nós percebemos, né, essa sinestesia, né, de cores, de gosto, né, de olfato, né, que é perfume, baunilha. Então, gente, aqui a gente termina mais uma aula sobre figuras de linguagem. Aguardo vocês na atividade que vocês irão fazer sobre esse assunto, ok? Tchau.